Olá, tudo bem? Eu sou o Robert Amorim, o professor Robert Amorim, fundador da Escola do Chamado, e eu tenho para você 5 vídeos, serão 5 aulas sobre oração e intercessão, para que você possa crescer mais no seu chamado, tá ok? Nós estaremos interagindo aqui entre o vídeo e entre a tela, e nesse vídeo, nessa primeira aula, você vai aprender sobre o Pai Nosso, estaremos falando sobre a importância do Pai Nosso, sobre a oração espiritual, uma oração que tem que ser espiritual, objetiva, o relacionamento nosso com Deus e como homem, não confundir o relacionamento nosso com Deus com o relacionamento nosso com os homens. Nós vamos falar também nessa aula. E também nós vamos falar sobre a importância da adoração na oração. Está preparado? Então vamos lá. Nós vamos interagindo aqui, então, como eu te disse, nós vamos para a tela agora e eu vou te ensinar algumas coisas bem legais. Vamos lá, esse é o primeiro vídeo de 5 vídeos e você vai crescer bastante aqui na Escola do Chamado, nesse curso de oração e intercessão. Seja bem-vindo, vamos à tela. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo, ele pertence ao diabo. Agora, as pessoas, elas têm que pertencer a Deus. E é por isso que o Senhor Jesus enviou o seu Filho para morrer na cruz por amor por nós, para que ele pudesse então salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê, terá a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para salvar. Então, o mundo, ele vai para o inferno. Forte isso, né? As pessoas não. As pessoas, elas precisam estar na presença de Deus. Tá certo? Então, a intercessão, nós temos que canalizar os nossos esforços da forma correta. Canalizar as nossas orações de uma forma espiritual e objetiva. Muitas vezes ficamos dando voltas em meio a tantas palavras e não oramos ou pedimos o mais importante. Aprenderemos nas próximas aulas sobre tipos de oração e postura diante das mais diversas situações espirituais. Irmãos, existe aqui uma forma espiritual e objetiva, e eu preciso abrir uma tela aqui para te explicar. Vamos lá. Oração espiritual e objetiva. Nós temos que entender o seguinte: a oração, Jesus falou, lá no Pai Nosso, lembra do Pai Nosso? Então Jesus falou: e vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando eu olho para o Pai Nosso, eu vejo que o Pai Nosso, ele começa com uma adoração. Nós temos que entender o ambiente de Deus. Então, a oração tem um destino. Qual o destino da oração? Deus. Qual o ambiente de Deus? O ambiente de Deus é de adoração. Os anjos estão ao redor do trono de Deus cantando Santo, 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 Santo. Então, a adoração, a região de Deus é a região espiritual, não é? Sobrenatural. É uma coisa celestial. Então nós temos que entender, porque às vezes a gente quer buscar Deus no mundo físico e não conseguimos. Nós confundimos muitas vezes no nosso relacionamento o homem com Deus. Existem homens que são até grandes homens de Deus. Tem programa na televisão, na rádio, grandes homens de Deus. E que muitas vezes, na cabeça da pessoa, a pessoa atribui para esse homem o que deveria atribuir para Deus. Respeito, autoridade, santidade, temor. E as pessoas muitas vezes estão tratando Deus como se Deus fosse homem. Então está existindo, vamos chamar aqui, um endeusamento de homens e uma humanização de Deus. É exatamente o que o inferno quer fazer, endeusar homens e humanizar
Deus, onde as pessoas começam a tratar Deus como se fosse homem. Ou seja, chega, parece que Deus é um garoto de recados ou um garçom do restaurante. Senhor, eu quero isso, tá bom? Senhor, e traz rápido. Ou então a pessoa fala, olha, eu determino, Deus, que o Senhor faça isso. Olha que desrespeito, não é? Acho que Deus fica lá do céu falando, olha, eu estou até com medo de você, não é? E em contrapartida existem homens que são até grandes homens de Deus, ótimos ministros, pregadores famosos, e que são tratados como verdadeiros deuses. E ele às vezes nem tem culpa disso. E essa inversão de valores é uma estratégia do inferno que nós temos que tomar cuidado. Por isso que a oração, ela tem que ser espiritual. E uma oração espiritual, ela tem que ter um destino só, Deus. Não é o teu pastor, não sou eu, não é ninguém a não ser Deus. E a oração, ela começa com uma adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então depois começa, a petição começa depois da adoração. Pode pedir? Pode, não tem problema. Mas depois da adoração, é importante você começar a orar através da adoração, que isso se transforme numa prática na sua vida. Irmãos, nós muitas vezes, a oração não é pelo muito falar. Tem muitas pessoas, não é, que acham que a oração é pelo muito falar. Olha, bênção, não é? Então nós aprendemos bastante nessa aula. Você viu que são coisas importantes que muitas vezes a gente acha que já sabe, mas não custa nada a gente aprender mais com esse curso. Esse curso vai te ensinar muitas coisas. Na próxima aula você vai assistir sobre mundo físico, mundo espiritual. Vamos falar sobre as coisas que acontecem no mundo físico, as coisas que acontecem no mundo espiritual. Na próxima aula também você vai entender o que é exatamente intercessão, e também nós vamos falar sobre sentimentos, sobre domínios. Você não pode perder. Na próxima aula, então a aula 2, eu estou te esperando.